Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o foco de atuação da psicanálise de família e casal e o foco de atuação da teoria sistêmica. Ambas abordagens podem ser utilizadas dentro da clínica de casal e família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, sou diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Nós temos uma formação em terapia de família e casal, que é um curso 100% online, onde o aluno pode optar, além da parte teórica, pelo estágio em nossa clínica escola. A nossa formação, ela tem como proposta uma articulação teórica entre essas duas abordagens que a gente vai trazer um pouco aqui de forma sintética, como que essas duas abordagens se desdobram na clínica de casal ou na clínica de família. Então vamos lá. A psicanálise de família e casal, ela enfatiza aspectos inconscientes presentes na conjugalidade. A conjugalidade, ela é um aparelho psíquico, né? O casal possui um aparelho psíquico cujo funcionamento apresenta aspectos inconscientes. Isso que eu estou trazendo é segundo a psicanálise de família e casal. Então, ela vai utilizar determinados recursos que buscam trazer à tona aspectos do inconsciente do casal para o profissional e para o próprio casal. Quais são esses recursos? O profissional vai utilizar, por exemplo, vai estimular a circulação de fantasias no setting, né? No correr do processo terapêutico. Estimular a circulação de fantasias é auxiliar o casal a usar livremente, também um recurso da psicanálise, a associação livre, que é falar sobre como cada elemento vê o outro, como cada elemento gostaria que o outro fosse, como cada elemento gostaria que ele próprio fosse, características que fazem parte do real, que fazem parte do ilusório. Então, o profissional, ele estimula essa circulação de fantasias, garantindo ao casal que eles estão ali exatamente no campo do mundo mágico, tá? No campo não é do real, não é do que um acha de fato sobre o outro, né? Não é a impressão que um tem de fato sobre o outro, muito menos o que o outro é, né? Mas o profissional busca garantir ao casal que eles venham a trazer uma narrativa que vai se desdobrar frente a conteúdos do campo do eu penso que, eu imagino que, eu gostaria que, ou eu não gostaria que aquilo outro, enfim, no campo da fantasia. O campo da fantasia, ele é muito importante porque o profissional identifica quanto o casal consegue representar, consegue associar elementos, consegue dissociar elementos, consegue falar de si, cada elemento, e falar do outro a partir de um campo metafórico, né? Que é exatamente usando outros recursos para falar do casal, da conjugalidade, cada um de si próprio. Esses outros recursos são importantes exatamente porque eles vão ajudar tanto o casal quanto o profissional a identificar essa cadeia de significantes que o casal vai trazer. Vou falar na prática que vai ficar mais fácil. O que são essas cadeias de significantes? O casal, por exemplo, é estimulado pelo profissional a usar esse recurso metafórico. Então, vamos supor que a partir de uma técnica projetiva, uma técnica de um desenho específico,
Não é desenho que a gente encontra para vender nesses livros de testes projetivos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outros recursos que a gente utiliza na clínica de casal, que também mobilizam esse campo pictórico, né, que é o campo do desenho. E a partir daí, enquanto o casal desenvolve alguns desenhos, olha, já são desenhos, não é escrita, né? Então, no desenho, o casal pode, por exemplo, representar a si, cada elemento, e representar ao outro, por exemplo, com um coração, ou então um símbolo do infinito, ou então um símbolo mais concreto que seja um porco, ou então um abacaxi, né? Ou então uma coroa de rei, sei lá, estou trazendo símbolos aleatórios, mas que são símbolos que aparecem muito na clínica. E quando o profissional vai desdobrando com o autor daquela simbologia ali, né, daquele signo, né, que aparece ali, o significado daquilo, o profissional vai conseguindo fomentar com os dois elementos do par, vamos dizer assim, abrir, né, desdobrar essa cadeia de significantes, porque tudo que a gente coloca, no caso ali no papel, vem de algum lugar, tem alguma raiz, né? Não é um raio que cai na cabeça do sujeito, é algo que você opta, né? Você escolhe um determinado símbolo, um determinado signo a partir de uma história pessoal. E na psicanálise de família e casal, o profissional ele tem um treinamento para poder ajudar o casal a ir reconhecendo aspectos significativos daquele símbolo, daquele desenho que ele está inscrevendo ali no papel, representando a si, ao outro, ou as famílias de origem, enfim, seja lá o que o procedimento peça ao casal. Então, isso, gente, é circular a fantasia, tá? Que é uma dos recursos que a psicanálise de família e casal propõe. Tem N outros, né? Trabalha com sonhos, trabalha com aspectos projetivos, introjetivos, que são, na verdade, desdobramentos disso que eu estou falando. Agora, o que é importante ficar claro aqui? Esses aspectos da ordem da fantasia são aspectos que, além de comporem o campo do inconsciente de cada elemento e do casal, porque são entidades diferentes, tá? Os dois elementos e o casal são três sujeitos, eu, tu, nós. Então, esses signos compõem esses elementos que podem ser diferentes e que podem ser semelhantes no espaço nosso. E na medida que isso vai se desdobrando, o casal, esse que eu acho que é o fundamento, o casal vai conseguindo identificar o laço que os une, para além das características do meu parceiro e de minhas próprias características, o laço que nos une. Essa é uma das grandes funções da psicanálise de família e casal. O casal naturalmente não sabe, ou pouco sabe, eu ouso a dizer que ele não sabe o laço que os une, tá? Já a terapia sistêmica, ela utiliza de outras ferramentas, né? Eu já falei em outros vídeos, é mais comum a gente falar da terapia sistêmica. Ela vai focar na comunicação, ela vai focar nos padrões de comportamento que o casal vem a apresentar. Muitas vezes o profissional utiliza de alguns recursos, como até exercícios, né? Ali no próprio campo terapêutico, de forma a estimular o casal, identificar como que eles vivenciam alguns contextos no dia a dia, ou se tem filhos, a educação dos filhos,
que padrão predominante acontece, por exemplo, enquanto a função parental, enquanto função conjugal, enfim. Para além dos padrões dominantes, qual é o tipo de resolução de conflito também predominante que o casal utiliza no seu dia a dia. Então, a teoria sistêmica, ela vai utilizar outros recursos, ferramentas, para ajudar o casal, e aí vem uma diferença. Sobretudo, a identificar, uma palavra que eu já usei aqui, a identificar os padrões de comportamento, como que nós funcionamos, qual é a configuração que nós mantemos, né? Que nós elegemos, nós enquanto casal, elegemos para o nosso dia a dia. Então, a teoria sistêmica, ela enfatiza a esfera do comportamento do casal. Enfatiza também a ponte, que é o diálogo, que são as teorias mais modernas, entre o profissional e o casal. A teoria sistêmica também utiliza muitas vezes de metáforas para ajudar o casal a identificar algo, ou às vezes o profissional quer focar um determinado ponto que alguma metáfora já construída possa destacar, e ele traz uma metáfora, ou ainda às vezes o profissional constrói ali de forma espontânea, né, que são as metáforas mais hermenêuticas. O profissional, ele cria, né, a partir do diálogo, da espontaneidade do diálogo, ele vai criando metáforas com o casal. Me vem a ideia que eu faço uma imagem então ele vai criando, trazendo imagens que são naturais, são espontâneas, que eu quero dizer para o profissional, a partir do diálogo que vai se desenrolando com o casal e vai checando o profissional se isso tem ou não significado para o casal. Com ênfase, né, com foco no resultado que o casal possa vir a reconhecer não é a partir, o resultado que o casal possa vir a reconhecer sobre sua queixa, o seu problema e onde que eles podem chegar. Então, tem algo dentro da teoria sistêmica que é tende a ser, né? Não é, tende a ser bem direcionado, né? O profissional não perde de vista o que o casal trouxe como queixa, o que ele está trazendo como sofrimento e onde que ambos elementos, né, além do casal profissional, todos os elementos que eu quero dizer, vão chegar, né, com o desenvolver do processo psicoterapêutico. O profissional não perde isso de vista, ou procura não perder isso de vista. Então, mais a teoria sistêmica, ela orbita em torno dessa esfera do comportamento, tá? Quando eu falo queixa, sofrimento e onde vamos chegar, eu estou falando dessa esfera do comportamento. Comportamento. Quando a gente trabalha com comportamento, embora seja fundamental, e muitos casais, eles têm mais facilidade para se organizarem pela via do comportamento, a gente está trabalhando com essa esfera que eu estou chamando de mais externa, tá? Externa a quê? Externa a um núcleo que é o núcleo inconsciente. Eu que estou colocando externo, interno, comportamento inconsciente, tá? Já a psicanálise de casal e família, ela não vai andar tanto nessa linha queixa, sofrimento e onde vamos chegar. Não, ela vai caminhar mais como uma teia de aranha.
vai lá em cima, depois puxa um fio para o outro lado, para baixo, roda ali no meio do círculo, puxa um outro fio. Então, ela caminha construindo como se fosse uma grande rede, né? Se a gente puder criar essa imagem. E nessa grande rede, ela vai... a imagem da rede é interessante, porque é como se ela acolchoasse, né? O campo, né? Campo psíquico do casal, exatamente para deixar cair e assentar na rede elementos do inconsciente, que não são elementos claros da ordem do comportamento, não são elementos que aparecem claramente pela via da queixa que o casal apresenta. Eles estão sim na ordem do sofrimento, os elementos do inconsciente, mas não na queixa. Enfim, eu vou finalizar meu vídeo, mas eu tentei trazer para vocês dois campos diferentes. A psicanálise de família e casal trabalha com algumas ferramentas que vão priorizar esse cair ou o aparecimento de elementos do inconsciente que auxiliam o profissional e o casal identificar o laço que os une. Isso, gente, é da ordem do vínculo, ok? Já a teoria sistêmica utiliza outras ferramentas e outros recursos que priorizam o aparecimento de elementos que estão na ordem do comportamento, valorizando, portanto, padrões do dia a dia que o casal vem a apresentar. Eles têm um pouco mais de concretude, os elementos da teoria sistêmica, e estão na ordem da relação, tá? Essa é uma diferença. A teoria sistêmica foca na relação, a psicanálise foca no vínculo. Eu vou trazer outros vídeos mostrando um pouco a diferença de vínculo para relação. Muito obrigada pela atenção. Lembrando a vocês que se tiver ficado confusa a minha fala, deixa aí seus comentários, pede para eu explicar de novo que eu vou tentar.